Olá, uma ótima tarde para você. Está no ar mais um Brasil das Gerais. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Hoje, 22 de março, é Dia Mundial da Água. No programa, vamos saber mais sobre esse líquido precioso para o planeta e para a vida e as consequências da falta de preservação desse recurso tão importante. Vem com a gente, o BG está começando. Você sabia que 70% da superfície do planeta é coberta por água e que cerca de 25% da população mundial não tem acesso à água potável? Pois é, cuidar das fontes de água é fundamental para a nossa sobrevivência. Precisamos dela o tempo todo para beber, cozinhar, tomar banho. E embora seja um recurso natural renovável, a conservação e preservação da água é tarefa crucial. O ciclo natural vem sofrendo muitas alterações e gerando crises hídricas, inclusive no Brasil. Para essa conversa, recebemos o Francisco Barbosa, que é professor titular do Departamento de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, e o Marcos Poliano, que é professor de Medicina e coordenador do projeto Manuelzão da UFMG e vai participar com a gente de forma remota. Vamos começar a conversa aqui, primeiramente com o Francisco, entendendo, Francisco, quais são os benefícios da água para nossa vida. Será que a gente tem consciência do quanto ela é essencial? Então, Patrícia, tentando ser muito claro, eu começaria dizendo que a água é vida. Para começo de conversa, por exemplo, se a gente for pensar em nós, a gente precisa ir em torno de 2 litros de água por dia para garantir as nossas funções. Mas os outros organismos todos dependem dela. Por exemplo, as plantas, sem água, elas não têm como acessar os nutrientes que elas precisam. De modo, então, que todos os organismos, sem exceção, precisam dessa água e os benefícios através dela são inúmeros. Mas eu coloquei que a água é vida porque sem ela não existe vida. Isso é um fato muito concreto, muito importante de ser entendido. Inclusive, o nosso corpo humano também é formado, em sua maior parte, por água, né, Poliano? Conta pra gente um pouco aí da importância da água para o funcionamento do nosso organismo. Você até falou aí, Patrícia, no início, né? E é uma matemática interessante, né? Pelo menos uma coincidência muito interessante quando você falou que 70% do planeta é água, né? E 70% do nosso corpo também é água, né? Olha que matemática coincidente nessa história toda. E eu queria reforçar o que o Francisco falou, né? E ele falou com muita propriedade, porque conhece, né? Que não existiria vida nesse planeta, né? Se não fosse pela água e principalmente na forma líquida, né? Então, a água não é um bem qualquer, é o nosso bem maior. É o nosso bem da vida, é o nosso bem mais significativo, né? Porque sem ela a gente não tem como. Você falou aí, na própria lei de gestão das águas, a 9433, fala dos usos múltiplos das águas, né? A água é para a biodiversidade, a água é para a navegação, a água é para a geração, inclusive hidrelétrica, né? É para o consumo humano, é para o consumo animal. Então, nós temos múltiplos usos. Então, é um bem que, sem o qual nós não temos nem ecologia e nem economia, né? Eu sempre falo isso. Preservar a água é preservar não só a vida no planeta, mas a própria atividade humana, né?
sem ela você não tem como fazer nada, seja em casa, seja na indústria, seja no comércio. Então, daí a necessidade da gente repensar o que a gente está fazendo com as águas no planeta, né? E essa é uma preocupação que a gente vem nessa luta aí, né? Mais de 25 anos do projeto, Manelzão, Francisco também na luta dele. Enfim, é preciso que a sociedade se contamine, né? De que de tudo que nós temos, o mais importante é a vida, e da vida, o mais importante é a água. Francisco, as pessoas acabam confundindo a questão da água ser um recurso renovável com um recurso inesgotável, certo? Qual que é a diferença? Então, realmente isso é fundamental entender que a água é um recurso natural finito, ou seja, ela acaba no lugar A, no lugar B, no lugar C. E há uma confusão realmente entre um recurso renovável e inesgotável. É possível que as pessoas não percebam a diferença grande entre essas duas palavras. E por causa disso, talvez os usos da água tenham sido que são tão diferentes, né? E isso não é levado em conta. Talvez porque a gente tenha tanta água. Exato. Né, que a gente acha que nunca vai acabar. E particularmente aqui no Brasil, o Brasil tem pelo menos 12% da água doce do planeta. Então essa aparente abundância, ela não é assim em todo o país. Por exemplo, em Minas, o norte de Minas é uma região de escassez de água, está dentro do chamado polígono das secas. Lá as pessoas convivem no dia a dia com restrições ao uso de água porque não tem água. Mas aqui também em Belo Horizonte nós já tivemos em 2015, 2016, logo depois de São Paulo, nós tivemos também restrições porque não havia água em quantidade e qualidade suficiente para ser distribuída. Então eu acho que é muito importante perceber que é um recurso abundante, mas não necessariamente distribuído igualitariamente para todo mundo. Mas tem projetos aí que merecem toda a nossa atenção nesse sentido. Vamos conhecer agora as ações do Programa de Conservação e Produção de Água na Bacia do Rio das Velhas, com a presidente do comitê, Poliana Valgas. O Programa de Conservação e Produção de Água da Bacia do Rio das Velhas tem como objetivo maximizar o potencial de produção de água ao longo da bacia, através de planejamento e execuções de ações de recuperação nessas 4 microbacias que foram pré-selecionadas. E a primeira delas é a Bacia do Soberbo, uma bacia que está localizada na Serra do Cipó, distrito da Serra do Cipó. Esse mês a gente ainda lança o programa na Bacia do Maracujá, que está localizado no município de Ouro Preto, uma bacia que sofre multifatores, multipressões, principalmente ligadas aos processos minerais, principalmente topázio, mas também pela complexidade ali do solo, que é susceptível a processos erosivos, e o grande número de vossorocas que nós temos ali, têm sido ampliadas devido também a essa forma que as pessoas têm se estabelecido nesse território ali e essa expansão urbana. As últimas 2 microbacias são a microbacia do Ribeiro Bonito, localizada no município de Caeté, por fim, não menos importante, a microbacia do Córrego das Pedras, no município de Várzea da Palma, última região ali da Bacia do Rio das Velhas, já na foz com São Francisco. O programa ele vem nessa perspectiva de aumentar a resiliência, a produção de água e recuperar territórios para que a gente tenha realmente ambientes mais equilibrados e com isso também consiga contribuir aí para a Bacia do São Francisco. Tá certo, obrigada Poliana pela participação com a gente, parabéns aí pelo projeto. Francisco, enquanto isso, conta para mim como é que anda a qualidade da água do nosso planeta. Olha, Patrícia, infelizmente eu tenho que dizer que, de uma maneira geral, essa qualidade está cada vez mais ameaçada, principalmente
pelas ações não sustentáveis nossas, né? Os custos com tratamento estão ficando cada vez maiores, porque ao invés de agora ter que retirar só, por exemplo, nitrogênio e fósforo dos esgotos, nós temos que retirar agora também antibióticos, hormônios, esses chamados poluentes orgânicos persistentes. Então, de uma maneira geral, a qualidade tem caído, o que é um contrassenso, porque nós temos inúmeras tecnologias que poderiam melhorar, ampliar, né, a qualidade das águas, mas nós temos um uso muito desregulado, eu vou usar essa expressão, porque, por exemplo, no Brasil, e eu acho que é um ótimo exemplo para isso, a gente investe muito pouco em conservação e recuperação de nossas águas. Apesar da gente ter 12% da água do planeta, a gente só trata, por exemplo, em média, 46% dos esgotos. O que é alarmante, né? O que é um índice típico de regiões muito pobres. Na verdade, o Brasil vai muito mal na fita no que diz respeito a tratamento de esgoto. Poliano, já caminhando para o encerramento do programa, né? Como a gente viu, a água é fundamental para a nossa saúde, para a economia, para a ecologia, para o planeta como um todo. Que mensagem você gostaria de deixar nesse Dia Mundial da Água para conscientizar melhor, né, as pessoas da importância desse recurso aí tão fundamental para a vida? É chamar todos a responsabilidade, né? Eu acho que a gente viu aqui, muitos cidadãos já vêm tomando iniciativas, mas é importante que os governos, né, tenham mais políticas públicas voltadas para a conservação e preservação, né, dos mananciais de água, que as empresas, né, tenham mais responsabilidade com esse bem. Então, a gente tem que pensar que tudo que a gente faz hoje vai refletir no futuro das próximas gerações. E água é vida, água é o nosso futuro e nós temos que mantê-lo.